A paz, queridos, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem, ok? Queria fazer a análise da letra de um hino que está sendo muito cantado nas nossas igrejas e isso de forma bem rápida e objetiva porque nosso tempo é muito escasso. O hino que eu queria comentar a letra com vocês e muito cantado nas nossas igrejas, cultos, encontros, vigílias, festividades e tudo, é o hino Esse Adorador. Ele tem vários intérpretes, várias pessoas que interpretam esse hino e eu queria observar a letra desse louvor com vocês. Todos os hinos, geralmente, eles fazem uma referência bíblica para a história que ele vai contar. E todos, mesmo os compositores preguiçosos de Bíblia, se preocupam com isso. Ele tem que dar nem que seja uma linha de referência bíblica para aquilo que ele vai afirmar. Ele precisa disso. Todos os hinos isso acontece, tá bom? E com esse não ser diferente. O hino Esse Adorador faz isso logo no começo da sua primeira linha. Como Davi, eu quero adorar. Ok. Então, ele dá uma referência do personagem bíblico que será utilizado como pano de fundo para o que virá a seguir. Né? Todos os hinos fazem isso, com esse não seria diferente. Mas falar de Davi e falar de adoração é falar quase de duas coisas sinônimas na Bíblia. Né? Davi é adoração. Né? Ele, o salmista, um mavioso cantor, um compositor, alguém que compunha letras maravilhosas, né? Até pessoas que nem são cristãs conhecem frases e salmos de Davi, o Salmo 23, muita gente, a grandiosidade de Davi. Quando você fala de adoração, você puxa Davi, tá beleza. Então, nesse hino, ele fala como Davi eu quero adorar. Ele puxou então um personagem histórico para a gente, dizendo qual é o personagem que ele vai utilizar como pano de fundo para a sua mensagem. Ok, mas não dá para a gente preocupar aqui ainda, porque a gente não sabe qual é a situação da vida de Davi que esse hino vai pegar como referência. Porque tem muitas ocasiões, a história de Davi é uma história muito rica. Então o compositor precisa especificar para nós qual é a situação da vida de Davi que ele vai tomar como referência para esse hino que ele está escrevendo. Como Davi, eu quero adorar. Diante da morte não vou me prostrar. Ok, tranquilo até aqui também. Mas falar de Davi, falar em morte, também é quase que a mesma coisa, porque Davi ele era um rei, inventou muitas guerras, foi muito perseguido. Então o autor está nos localizando no contexto histórico que é pano de fundo para o que ele vai dizer. Falar de Davi, falar de morte, ainda não especificou exatamente para nós ainda, porque Davi está rodeado de morte o tempo todo. Muitos dos seus salmos falam de perseguições, falam de morte, falam de tanta coisa assim. Então, o autor se preocupou de dizer, então, diante da morte não vou me prostrar. Ele adorou naquela situação. Ainda o autor não disse para nós qual é o momento específico de Davi que ele vai usar como base para seu pensamento. Ele vai dizer agora. Então, vimos lá, como Davi eu quero adorar, diante da morte não vou me prostrar. Ele adorou naquela situação. Agora vem, depois que o filho morreu. Pronto. Aqui está a base, a coluna, que o autor desse hino vai compor a sua mensagem. Né? Davi, a morte do seu filho, essa é a base desse hino. Se você desmontar essa base aqui, você estragou o hino inteiro. Então, é aqui que ele vai fundamentar a sua base. E aqui está o problema, né? Porque o contexto bíblico que ele utilizou como base para a mensagem, que é uma mensagem bonita, que ele vai trazer, é justamente o pior momento da vida de Davi. Então, o momento histórico, bíblico histórico que ele está utilizando é aquele momento histórico em que morreu o filho de Davi. Qual filho? O filho de um adultério de Davi com a mulher de Urias, narrado na Bíblia, em 2 Samuel, capítulos 11 e 12. Então, aquele momento histórico da vida de Davi era o pior momento da vida de Davi, o pior de todos. Não tem pior momento para Davi do que esse. Esse em que ele adulterou e matou o cara lá. Tudo foi ruim nesse momento na vida de Davi, tudo foi ruim. Ele cobiçou a mulher do cara, do amigo dele, do soldado dele. Ele pegou, foi para a cama com aquela mulher ficou grávida. Aí Davi manda o soldado Urias voltar para a sua cidade.
para que aquele homem pudesse ter uma noite com sua esposa e assim ser tido como que ele fosse o pai daquela criança que iria nascer. Então, ele traz o soldado de volta. O soldado Urias, ele não se envolve com a mulher dele, ele diz que isso não seria certo, já que os seus amigos estavam morrendo na guerra e ele não poderia ter aquela noite de prazer com a sua esposa. Enfim, ele dorme ali no palácio do rei. Davi ficou desconcertado, então ele tenta, ele cria uma outra situação, mandando aquele homem de volta para a guerra, mas com a observação de colocá-lo na frente, no fronte de batalha, para que Urias fosse morto. Isso acontece de fato, Urias morre, e agora Davi toma a sua esposa, a esposa dele, a Batseba, como sua esposa, né? Enfim, a mulher já estava grávida e tem aquela criança ali, nascendo na barriga dela. Davi nunca foi um exemplo de pai para ninguém. Se qualquer leitura superficial da Bíblia, você já percebe que Davi nunca foi um exemplo de pai para ninguém. Davi sempre deu mancada nesse aspecto da vida dele. Aspecto família, Davi realmente não serve de exemplo para ninguém. Essa criança, ela não seria não era um lar tão adequado assim para aquela criança viver. Deus, dentro do seu propósito, resolveu levar aquela criança, não permitiu que aquela criança vivesse. Enfim, de forma que Davi está orando lá, desesperado, falando não sei o que com Deus, e aquela criança morre. Davi não tinha nenhum laço afetivo com aquela criança. Nem um pouco. Ele está pouco se lixando com aquela criança. Não está nem aí para ela. Né? Não está nem aí para ela. Ele está orando lá com Deus, não sabemos o que ele fala ali, mas não está nem aí com ela. Não tem nenhum afeto, nenhum gesto de afeto de Davi para com essa criança. Já nasceu, já foi concebida do modo errado, ela não foi uma gravidez planejada, nada disso. Então não tem como. Aquela criança morre e Davi vai para a igreja, normal, cultuar a Deus. Entra uma questão aqui para se refletir acerca do luto de uma pessoa que a gente ama. Há muitos cantores ou pregadores que assumem uma agenda frenética, descontrolada, absurda e assustadora, e a ponto de qualquer morte de um ente querido, para eles não tem valor nenhum, a não ser que ele cumpra a agenda dele, a agenda dela. Isso é muito comum no nosso meio, né? Sei lá, o cara vai pregar, a mulher dele morre, à noite ele prega normalmente. Eu não sei, não conseguiria fazer isso, mas os irmãos fazem isso, né? Não há um respeito pelo luto da pessoa que se foi. Não existe isso. Vai pregar, irmãos, desculpa, vou trazer uma palavra aqui. Me desculpe o atraso no culto, chega um pouco atrasado, houve algum imprevisto, nada demais. Minha esposa morreu, mas nada demais. Abra comigo sua Bíblia no capítulo 12, quer dizer, não há luto, não há sentimento de tristeza pelo que se foi. E Davi está assim, ele está assim. O menino morreu, aquela criança morre e Davi vai para a igreja normalmente. Então eu não vejo neste aspecto da vida de Davi algo que vale a pena a gente engrandecer tanto quanto a gente tem feito. Alguns falam que o Davi era um cara motivado, que não olhava para o problema e que ele superou aquela dor daquela morte do filho. Mas para com esse papo furado, não tem nada a ver. Ridículo você tomar o pior momento da vida de Davi como se aquele momento ali fosse digno de louvor, digno de mérito, digno de exaltação da nossa parte. Há outros méritos na vida de Davi, mas não aquele. Não esse que a gente está cantando tanto aí. Então, por isso que eu acho estranho esse hino, acho estranho quando eu ouço ele, acho estranho a euforia e não acho estranho a nossa ignorância de desprezar o contexto histórico daquela situação que Davi estava vivendo, né? Davi foi irresponsável em todos os sentidos e Deus recolheu aquela criança porque Deus o quis fazer, mas não vejo nada naquele comportamento de Davi que vale a pena a gente louvar tanto quanto a gente tem feito. No absurdo, mas é comum. É apenas uma reflexão
que eu faço sobre a letra desse hino. Não quero falar mais, o vídeo já está em 10 minutos. Beijo no seu coração e tchau!